Filosofia Alma 8. Agora chegou a vez do Anaximandro, né? Anaximandro, discípulo direto do Tales. Eu acho que está sendo difícil encontrar um livro que siga uma ordem efetiva, assim, de boa. Parece que o pessoal estava com pouca criatividade e sempre escreviam livros com um título de Sobre a Natureza, pelo menos essa turma dos jônicos, essa turma primeira aí. Mas como todo pré-socrático, a grande maioria perdeu, né? O material dessa turma aí foi perdido com o tempo ou através de cassação. Acontecia muito isso, né? Os próprios filósofos aí, eles caçavam seus opositores, né? Chamados de sofistas, etc. Existia esse tipo de coisa que é ridícula, né? Infelizmente muita coisa poderia ser vista, né? Quanto que isso poderia ter mudado a nossa reflexão, a capacidade de ver o mundo, a cultura e tal, se esse material não tivesse sido perdido, né? Teve também a questão da Biblioteca de Alexandria, né? Que houve lá um incêndio lá e tal. É criminoso, né? Acredito eu. Mas aí diz aqui na história, né? 610 a 546 a.C., um geógrafo, matemático, astrônomo, político. Imagina os escritos desse cara sobre política, né? Aí que sobrou aí, geralmente existem livros aí de fragmentos e tal. E aí iniciou-se também a cultura filosófica de um filósofo sempre tentar resgatar o outro, né? Principalmente aqueles que não produziram livros ou que tiveram material aí perdido aí ao longo dos anos. E aí fala, ele foi um dos inventores aí, primeiros inventores do mapa, né? Dessa ideia que a gente tem de mapa mundial, do relógio solar. Foi também um astrônomo também. E ele foi o tal daquele que acreditou no indeterminado, né? Que o início de tudo, a arquia dele, né? O início de tudo. Quando eu falo arquia, eu lembro de uma professora minha que falava sobre isso, a gente dentro de sala no ensino médio, não entendendo nada, né? Do que se tratava em arquia. E para ele o apeiron ia dar origem a todas as coisas, né? O tipo de todas as coisas seria então esse tal de apeiron ou indeterminado. O apeiron, o indeterminado, a matéria infinita da qual todas as outras se cindem. Apeiron, algo insurgido, né? Não surgiu nunca, embora exista. E aí a qualidade também de ser imortal. Talvez seja um dos primeiros a montar a ideia de uma dialética, né? Dessa construção do jogo dos contrários, né? O mundo constituído dos contrários que se excluem o tempo todo. O tempo é o juiz que permite que ora exista um, ora exista o outro. Essa troca, né, que alguns vão só chamar de dialética, né? O jogo do contrário, que depois evoluiu para a ideia de tese, antítese e síntese, né? Sempre esse jogo, a síntese que gera uma nova tese, nova antítese, nova síntese, daí por diante esse jogo infinito de movimento, né? Aí, indo mais além, é escrito que por isso o mundo, abre aspas, por isso o mundo surge duas grandes injustiças. Primeiro, da cisão dos opostos, que fere a unidade do princípio. Então, o princípio estaria distante da harmonia, né? Tão desejada aí, então seria uma briga de opostos em busca de um lugar, né? E segundo, da luta entre os princípios, onde sempre um deles quer tomar o lugar do outro para poder existir. Outro aspecto importante aqui da ideia do Anaximandro é que ele não acreditava em nenhum Deus. Esse filósofo
Todos os ciclos de criação, evolução e destruição eram fenômenos naturais que ocorriam a partir de um ponto em que a matéria abandonava e se separava do áperon. O áperon era então a realidade primordial e final de todas as coisas e, consequentemente, continha toda a natureza do divino em si próprio. Aí outra ideia é, assim, Anaximandro concluiu que tudo que nasce um dia vai morrer, tudo que é quente um dia vai esfriar, tudo que é grande pode ser quebrado em pedaços menores, fogo pode ser combatido com água e, como resultado, fogo e água deixam de existir. Assim, Anaximandro conclui também que a essência de todas as coisas não pode possuir essas propriedades determinadas que sucumbe ao longo do tempo. Daí seu conceito de áperon, ser algo ilimitado, infinito, indefinido e eterno. Nesse jogo de contrários, aquele que estaria por cima, fora dessa constante anulação, ter essas qualidades. Ser ilimitado, ser infinito, indefinido e eterno. Trazendo para a idade atual, para Anaximandro, os contrários revezam seu tempo, e aí para os cientistas os pares se auto-exterminavam, pois eram como mais um, matéria e menos um, antimatéria, e ao se encontrarem precisavam saldar, entre aspas, sua dívida de energia. E vale a pena lembrar que o esforço dos créditos aqui para Simplício, Heródoto e Aristóteles, no papel desse de resgatar as contribuições de Anaximandro. E eu acho que isso é importante no caminho da filosofia, em diversas áreas aí. Infelizmente, o que mais acontece hoje em dia é a questão a tentativa de ocultar. Claro que naquela época também existia isso. Muitos ditos sofistas tiveram suas obras queimadas, aí, perseguidas e tal. Mas eu acredito para esses três camaradas aí os confrades, camaradas amarrados, resgataram um pouco da ideia de Anaximandro. Então, para fixar, para Anaximandro, o apeiron seria então o resultado de um turbilhão de relações entre opostos, o quente e frio, o seco e úmido, a escuridão e a claridade, que resultaria em uma unidade presente em tudo. Segundo o filósofo, a origem de tudo teria surgido desse turbilhão. Tudo era composto de uma unidade advinda da dualidade dos pares opostos. Quando os seres comuns deixassem de existir, eles voltariam para o apeiron. Existiria uma ideia então circular e cíclica dessa troca, desses jogos opostos. Aqui algumas frases do próprio Anaximandro. Todos os seres, abre aspas, todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. Outra frase aqui: o infinito é a origem de todas as coisas. Agora, curiosidades aqui. Anaximandro é considerado o fundador da astronomia na Grécia, pois mediu a distância entre as estrelas e o tamanho das mesmas. Acredita-se que tenha iniciado o uso do relógio solar na Grécia e que tenha desenhado um mapa do mundo conhecido da época. Ele acreditava também que o Sol agia sobre a água e gerava os seres, e esses depois se dirigiam para a Terra conforme se desenvolviam e iam se tornando mais elaborados. Outra frase importante nosso mundo é um dos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem no infinito. Aqui está uma relação das possíveis obras aí já perdidas, sobre a natureza, perímetro da Terra, esfera celeste, sobre as estrelas filhas. É isso aí. Tem mais tempo.
essa nossa explanação miúda sobre Aníquer, sobre esse filósofo.